Capítulo 12. Na varanda. Parei na varanda, ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevi a descer a chácara e passar ao quintal do vizinho. Comecei a andar de um lado para o outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso do José Dias. Sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passastes à direita ou à esquerda. Segundo eu ia ou vinha, em vós me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo, que me envolvia em mim mesmo e logo me dispersava, e me trazia arrepios, e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim sorrindo, um ar de riso de satisfação, que me desmentia a abominação do meu pecado, e as vozes repetiam-se confusas. Em segredinhos, sempre juntos, se eles pegam de namoro. Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho e eu cria nos coqueiros velhos mais ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estio. Toda a gente que vivia do ar era da mesma opinião. Como que então eu amava Capitu e Capitu a mim? Realmente, andava cosido às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Antes de ela ir para o colégio eram tudo travessuras de crianças. Depois que saiu do colégio, é certo que não restabelecemos logo a antiga intimidade, mas esta voltou pouco a pouco, e no último ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversações era de sempre. Capitu chamava-me às vezes bonito mocetão, uma flor. Outras pegava-me nas mãos para contar-me os dedos. Eu comecei a recordar esses e outros gestos e palavras, o prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achava lindíssimos. Eu, sem fazer o mesmo nos delas, dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus. Então Capitu abanava a cabeça com uma grande expressão de desengano e melancolia, tanto mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis. Mas eu retorquia, chamando-lhe maluca. Quando me perguntava se sonhara com ela na véspera e eu dizia que não, ouvia-lhe contar que sonhara comigo, e eram aventuras extraordinárias, que subíamos o corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes, a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidos. Os que eu tinha com ela não eram assim, apenas reproduziam a nossa familiaridade, e muitas vezes não passavam da simples repetição do dia, alguma frase, algum gesto. Também eu os contava a Capitu. Um dia, notou a diferença, dizendo que os dela eram bem mais bonitos que os meus. Eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que eram como a pessoa que sonhava. Fez-se cor de pitanga, pois francamente só agora entendi a emoção que me davam essas e outras confidências. A emoção era doce e nova, mas a causa dela fugia-me, sem que eu a buscasse nem suspeitasse. Os silêncios dos últimos dias, que não me descobriam nada, agora os sentia como sinais de alguma coisa, e assim as meias palavras, as perguntas curiosas, as respostas vagas, os cuidados, o gosto do recordar da infância. Também adverti que era fenômeno recente acordar com o pensamento em Capitu e escutá-la de memória, e estremecer quando lhe ouvia os passos. Se falavam nela em minha casa, prestava mais atenção que antes, e segundo era louvor ou crítica, assim me trazia gosto ou desgosto, mais intensos que outrora, quando éramos somente companheiros de travessuras. Cheguei a pensar nela durante as missas daquele mês, com intervalos, é verdade, mas exclusivismo também. Tudo isto me agora é apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo e a quem eu perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera e o que pudesse vir de um ou de outro. Naquele instante, a eterna verdade não valeria mais que ele, nem a eterna bondade,
nem as demais virtudes eternas. Eu amava Capitu, Capitu amava-me, e as minhas pernas andavam, desandavam, estacavam trêmulas e carentes de abarcar o mundo. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais me esqueceu, nem achei que lhe fosse comprável qualquer outra sensação da mesma espécie, naturalmente por ser minha, naturalmente também por ser a primeira. Capítulo 13. Capitu. De repente ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé. Capitu! E no quintal, mamãe! E outra vez na casa. Vem cá! Não me pude ter. As pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vazio. Era costume delas, as tardes e as manhãs também, e que as pernas também são pessoas apenas inferiores aos braços, e valem de si mesmas quando a cabeça não as rege por meio de ideias, as minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandada rasgar por minha mãe, quando Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem taramela. Abria-se empurrando de um lado ou puxando de outro, e fechava-se ao peso de uma pedra pendente de uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças, fazíamos visitas batendo de um lado e sendo recebidos do outro com muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço para imitar o bengalão do Dr. João da Costa. Tomava o pulso à doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. Ela é surda, coitada, exclamava Capitu. Então eu coçava o queixo como o doutor e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas, ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. Capitu? Mamãe? Deixa de estar esburacando o muro, vem cá! A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas, há pouco tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão. Afinal, fiz um esforço, empurrei a porta e entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta fê-la olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela. Naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta. Que é que você tem? Eu? Nada. Nada não, você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia sair com certeza pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado, os cabelos grossos feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, e desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum, trazia-as sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. Que é que você tem? Repetiu. Não é nada, balbuciei finalmente. E emendei logo. É uma notícia. Notícia de quê? Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria, se a consternasse é que realmente gostava de mim, se não é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido. Senti que não poderia falar claramente. Tinha agora a vista não sei como. E então... Ah, você sabe. Nisto olhei para o muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto e dei um passo. Capitu agarrou-me, mas ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. Capítulo 14. A inscrição. Tudo o que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. O que se lhe seguiu foi ainda mais rápido. Dei um pulo e antes que ela raspasse o muro,
Li esses 2 nomes, abertos ao prego e assim dispostos. Bento, Capitolina. Voltei-me para ela. Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo devagar e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças. Tu valias bem 2 ou 3 páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos. As mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas 4, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-lo marcado. Sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite, e que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum. Tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as do amar. Tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois de vagarem ao perto, tornavam a meter-se uns pelos outros. Padre futuro, estava assim diante dela como de um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca podia ser o cálice, os lábios a patena. Faltava dizer a missa nova por um latim que ninguém aprende, e é a língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrilégio, leitora minha devota. A limpeza da intenção lava o que puder haver menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nós, as mãos, unindo os nervos, faziam das 2 criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca é que nem tentavam sair, tornavam ao coração caladas como vinham.